Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Então, estamos encerrando aí esse assunto da América Espanhola, no qual a gente falou sobre os astecas, sobre os incas, também sobre os maias, e acabou que houve confronto entre os espanhóis e os astecas e incas, e os espanhóis acabaram vencendo sobre esses povos, né? E na realidade a gente pode perceber a semeadura e colheita, porque eles faziam inclusive sacrifícios humanos, desagradando muito a Deus. E Deus permitiu que os espanhóis viessem, né? E acabassem destruindo essa civilização. Então, assim foi. Agora nós vamos começar a estudar sobre o América aqui do Sul, tá? Especificamente o que depois se tornou o Brasil, certo? Aí nós vamos falar da chegada dos portugueses aqui, porque quando a gente falou ali da Mesoamérica, a gente estava falando da chegada dos espanhóis lá, né? Do quem vivia na região onde os espanhóis dominaram. Agora a gente vai falar aqui da região da América do Sul, onde que os portugueses dominaram, certo? Muito bem. Em 1500, no ano 1500, no dia 9 de março de 1500, o rei de Portugal, então, patrocinou a viagem de um navegador chamado Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral recebeu do rei 13 embarcações para fazer uma viagem. Qual era o objetivo dessa viagem oficial? O objetivo oficial era ir buscar especiarias em Calicut, na Índia. O caminho já era conhecido, pessoal. Você lembra, Vasco da Gama, em 1498, tinha conseguido chegar em Calicut, nas Índias, né? Fazendo o contorno ao redor da África. Então, essa viagem já era conhecida. Pedro Álvares Cabral sairia de Portugal, faria o contorno na África para chegar até em Calicut, nas Índias, e buscar especiarias, ok? Acontece que essa viagem vai ser um pouquinho diferente. Ela não vai ser apenas até as Índias, certo? Então, a Cabral, ele vai se desviar da rota contornando a África e vai chegar aqui pertinho do Brasil. No dia 21 de abril, toda a tripulação, um barco tinha se perdido. Então, eles estavam em 12 barcos, tá? 12 embarcações. Uma embarcação tinha se perdido numa tempestade. E aí, eles chegam e veem sinais de terra. No dia 22 de abril, eles chegam pertinho, lá onde hoje é a Bahia, e eles percebem um morro bem arredondado. E como eles estavam bem perto da Páscoa, eles disseram, vamos dar um nome para esse morro. Vamos dar o nome de Monte Pascoal. Aquele morro arredondado existe até hoje, chamado de Monte Pascoal, tá? E eles chegam então, e no dia 22 de abril de 1500, eles desembarcam em terra e têm os primeiros contatos com os moradores daqui. Porque aqui na América do Sul já moravam muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas moravam aqui, que eram os indígenas, certo? Havia aqui mais de 1000 povos indígenas. Vários deles, eles falavam a língua do tronco tupi, tá? E nessa região mais do litoral era o tupi-guarani, certo? E eles vão encontrar aqui esses povos. Aqui tinha, por exemplo, do tronco tupi os potiguar, o caeté, o tupinambá, tupiniquim. E essas pessoas, então, esses indígenas que moravam aqui, eles já tinham suas organizações. Eles não formaram cidades com pirâmides como a gente viu os incas, os astecas. Eles tinham aldeias. Cada aldeia tinha ou 4 ou 8 casas bem grandes e no meio tinha um pátio. Nessa casa, cada uma dessas casas morava o pai, a mãe, o filho, o vô, a avó, o sobrinho, o neto, o bisneto. Morava a família toda, o grande clã, em cada uma das casas. Eles tinham um chefe, né, que organizava tudo para eles. Cada um, então, tinha essas aldeias. E geralmente eles não eram sedentários, não ficavam morando sempre no mesmo lugar. Moravam um tempo ali, faziam a cobertura das suas malocas, que eram essas casas, com folhas de palmeira. Aí depois eles mudavam para outro lugar,
Só que como o que eles usavam era tudo muito ecológico, né? Aquilo ali depois formava de novo a mata tranquilamente, né? Não estragava a natureza. E aí, quando o Cabral chega aqui, eles vão encontrar justamente os Tupiniquim. Quando eles viram pela primeira vez, os portugueses, quando viram pela primeira vez os Tupiniquim, eles acharam muito diferente. A primeira coisa que chamou a atenção é que eles não usavam roupas, né? E o Cabral faz uma descrição para o rei de Portugal, falando que eles têm a pele avermelhada e que eles não usam roupas. E eles falam também, as cartas que eles escreveram para o rei para contar do achamento aqui do Brasil, fala que eles usavam o botox, né? Usavam aquele negócio grande aqui na boca e que pareciam muito dóceis, muito puros. Isso que eles falaram, eles contaram para o rei de Portugal. Por outro lado, os Tupiniquim que viram os portugueses também estranharam um monte, né? Uma que vieram naqueles barcos enormes que eles não conheciam, outra que eles vieram cheio de roupa, com bota, com chapéu, que eles também não conheciam, e a língua, né? A língua era totalmente diferente. Como é que foi esse primeiro encontro? Esse primeiro encontro, os índios ficaram meio com medo lá para trás, mas acabaram se chegando e eles acabaram então trocando objetos. O pessoal, eram 1.500 homens que tinha na esquadra de Cabral. Era muita gente. Eles então só desembarcavam do navio quando Pedro Álvares Cabral permitia. Desembarca, pode ir olhar a região e tal. E aí eles acabaram trocando com os indígenas. Então eles davam tecido, papel, coisas que faziam barulhinho, guizos e espelho, facas. E os indígenas, então, um papagaio, que eles nunca tinham visto um papagaio é nativo daqui, né? Um inhame, umas batatas diferentes. E eles faziam essas trocas. Inclusive, alguns portugueses chegaram aí com os indígenas um pouco mais para o interior e conheceram a casa que eles moravam. E os indígenas ajudaram eles a pegar água pura, água limpa para levar para a viagem depois. Então, os portugueses ficaram aqui por uns 10 dias. Eles ficaram 10 dias. Eles ficaram, e do 22 de abril, eles ficaram até 2 de maio. E eles, então, tiveram vários contatos. Até levaram alguns indígenas para dentro do navio para conhecer. Deram comida para eles experimentar, comida europeia, e eles não gostaram, cuspiram fora. E então, houve, assim, esses contatos amistosos. Ninguém tratou mal ninguém. Eles só se conheceram nesse primeiro momento, né? E outra coisa que os portugueses fizeram aqui foi rezar 2 missas. Veio o frei junto, que é tipo um padre, e foram rezadas 2 missas. E foi feita uma grande cruz de madeira que foi colocada no chão, ali nessa região que eles chegaram. Eles chamaram de Porto Seguro, tá? É lá na Bahia. E eles ergueram essa grande cruz de madeira e rezaram a missa. Os indígenas ficaram de longe ouvindo. Os indígenas gostaram de música, gostavam também. E o Cabral, então, através dessa chegada aqui no Brasil, de fincar essa cruz aqui, ele está dizendo, ó, essa terra a gente está tomando posse em nome dos portugueses, tá? Ele estava tomando posse, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia onde estava. Ele estava nas terras que em 1494, no Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha tinham dividido. Ele veio aqui e tomou posse dessa terra, certo? Eu gostaria de dizer para vocês que seria bem legal se vocês fossem fazer uma visita um dia, quando for possível, né? Não sei se está aberto agora. Aqui no Sinuelo, em Araquari, ali na BR-101, tem o Memorial do Descobrimento. É bem baratinho para entrar, tem pedalinhos também. E nesse Memorial do Descobrimento tem uma embarcação que é uma cópia igualzinha, feita com o mesmo tipo de madeira de uma das embarcações de Cabral, tá? Aquela especificamente é de Coelho, o sobrenome do homem é Coelho. Uma daquelas embarcações que vieram para cá, uma caravela. Então vale a pena visitar, gente, é muito legal. Então tem tem o convés, você visita o quartinho do capitão, que era o único que tinha um quartinho exclusivo para ele.
Aí você vai no porão, você vê os tonéis assim feitos de madeira, os barris de madeira onde eles guardavam as especiarias. Você vai ver como é que eles guardavam a comida, tem réplica ali também. É muito legal, muito interessante. Você vai ver como é uma caravela. E não era muito grande, gente, e ia muita gente dentro. O pessoal dormia no convés, pensa. Aí você vai visitar também ali, tem uma grande cruz feita do mesmo tamanho que eles fizeram a cruz quando rezaram a primeira missa aqui no Brasil. Daí tem aquela cruz lá também. Outra coisa que tem uma ilhazinha onde tem ocas, malocas de indígenas, só que são bem pequenininhas, né? Mostrando como é que era uma aldeia indígena. E ainda você pode andar de pedalinho, o pedalinho é em formato de caravela, é bem legal, tá? Então, se você puder ir um dia, convida seus pais, porque aí você vai ver o que a gente está estudando aqui, você vai ver ao vivo ali, tá? Muito bem. Então, eles ficaram 10 dias aqui, eles iam durante o dia, conversavam com os indígenas e tal, trocavam coisas, de noite eles dormiam no navio. Finalmente, então, dia 2 de maio, eles continuaram sua viagem. As 12 embarcações foram em direção às Índias para buscar especiarias. E durante essa viagem para as Índias, das 12 embarcações, 6 delas acabaram tendo problemas e tiveram que abandonar. E eles ficaram só com 6 embarcações. Mas, gente, será que deu lucro essa viagem? Pois deu. Só a pimenta que eles trouxeram pagou 2 vezes o valor gasto na viagem. Isso com a perda de tantos navios, tantas caravelas e embarcações que eles perderam, tá? Então, realmente valeu a pena a viagem. Voltaram ali carregadinhos de especiarias, especialmente a pimenta. Agora o nosso texto fala também, será que isso foi o descobrimento do Brasil? Será que antes disso nunca ninguém sabia que existia Brasil? Ou será que foi apenas a conquista do Brasil? De fato, é uma boa pergunta, gente. Por quê? Por vários e vários motivos, os historiadores acham que não foi assim, descobri, achei, nunca sabia que existia e achei. Um motivo é o seguinte, no textinho de vocês, lá no texto, tem um mito da Ilha do Brasil. Havia uma historinha que se contava, o avô, eu vou contar para você, meu netinho, uma história, isso na Idade Média, sabe, a oeste daqui, isso na Europa, a oeste, existe uma ilha, o avô contando pro netinho, existe uma ilha onde que é sempre primavera, é a ilha bem-aventurada, uma ilha afortunada, onde as pessoas e os animais convivem muito bem e sempre é primavera. É a oeste, meu netinho. Então, esse mito, essa história se contava pela Idade Média. Mas, gente, o Brasil, América do Sul, aqui na América do Sul, ele é a oeste da Europa. Será que alguém durante a Idade Média não fez uma viagem para cá e viu que aqui o clima é bem diferente, clima tropical, por isso sempre primavera. É diferente da Europa, que o inverno é muito rigoroso, tem neve. Então, pode ter visto os habitantes, os indígenas que estavam com os animais, viviam em paz, ter voltado e ter contado essa história. E aí um vai contando para o outro para o outro, e virou um mito das Ilhas Bem-Aventuradas. Isso é um motivo que possivelmente já tinham vindo europeus para cá. Outro motivo que não foi só um descobrimento, foi possivelmente algo que eles já sabiam que existia. Nos mapas antigos, no século XIV e no século XV, já aparecia em alguns mapas antigos Ínsula de Brasil. Ínsula é ilha, ilha de Brasil, já aparecia em alguns mapas, ou seja, sabiam da existência. Claro que nesses mapas não era um continente enorme, era uma ilha mesmo, tá? Pequena, digamos assim. Isso também, e outra coisa, antes de Cabral, possivelmente vieram outros navegadores, até o Américo Vespúcio navegou por essas regiões, tá? E agora, o motivo mais forte, para não ser assim um descobrimento, é a questão de que em 1494, Portugal e Espanha fizeram o Tratado de Tordesilhas, dividindo
a América entre si, dividindo esse novo mundo entre si. O rei de Portugal tinha que ter alguma noção, porque ele bateu o pé que ele não queria 100 léguas, lembra? E aí foi feito 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, para ele ficar com um pedaço um pouco maior dessa região. Então, possivelmente, o Pedro Álvares Cabral veio para cá apenas para oficializar, tomar posse da terra que eles sabiam que existiam. Claro, eles não sabiam o tamanho, eles não sabiam muita coisa sobre a região que depois se tornou Brasil, mas a existência eles já sabiam. Fora que aqui já habitavam povos, né? Como eu disse, muitos povos que eram os povos indígenas, certo? Então, essa nossa aula de hoje, você vai ler um texto super interessante para a tarefa, um texto daquela época escrito, falando desse encontro entre portugueses e espanhóis, vai fazer uma atividade bem legal, além de uma outra atividade que também vou estar passando para vocês de responder questões, certo? Uma boa semana de estudos para vocês!